Então, a paz do Senhor a todos os irmãos que estarão vendo essa gravação aqui posteriormente. Chegamos hoje aqui ao encontro de número 3 da nossa formação para líderes e discipuladores de jovens. Então, nós vamos dar início à nossa aula. Estamos ainda aguardando aqui a chegada de mais alguns irmãos, também do pastor Valdir Floriano, que fará aqui também parte da equipe que vai ministrar nessa noite. Vamos começar aqui com uma oração. Nosso irmão Sidmar está disponível para orar por nós nessa noite? Claro, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, dou graças ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá para estudar a sua palavra, Senhor, nos aperfeiçoar e crescer no conhecimento do Senhor. Peço ao Senhor que nos dê graça e sabedoria do teu Espírito, Senhor, para que possamos absorver o máximo de conhecimento, Senhor, e colocarmos em prática. Nos ajuda, nos dê graça, Senhor. Nos enche do teu Espírito Santo nesta hora. E abençoa os teus servos que irão ministrar, Senhor, este ensino. Em nome de Jesus, eu peço a sua bênção sobre cada um, Senhor, sobre cada casa aqui representada. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, irmão Gelson. Aliás, Sidmar, né? Está aqui também conosco, irmão Gelson Serafim. Queridos, então o nosso encontro hoje, encontro número 3, nós vamos abordar os encontros 4, 5 e o 6 e o 7. Então, para quem está nos vendo aqui talvez pela primeira vez, né, essa formação, ela está fazendo uma recapitulação, uma revisão, podemos dizer assim, ou até uma introdução nos conteúdos que são abordados aqui em cada um dos encontros do Discipulado Jovem. O Discipulado Jovem aqui em Joinville, ele se chama Academia de Discípulos, ele é um material que, por enquanto, ainda está numa versão online, composto de 10 lições, que são utilizadas, então, em 10 encontros. Esses encontros podem ser quinzenais, semanais, mensais, né? Tudo depende ali da disponibilidade da congregação. A ideia é fazer encontros que não acarretem em mais tempo, né, em uma reunião a mais ali dentro do grupo. Então, é utilizar já alguma reunião que exista ali para dar esse estudo. E as primeiras aulas aqui, então, nós já vimos o encontro 1, 2 e 3, que são encontros bastante teóricos, né, doutrinais, falando aqui a respeito da existência de Deus no primeiro encontro, ou da não existência, né, as teorias contra a existência de Deus. No segundo encontro, abordando a existência de Deus, propriamente dita. E o encontro 3 falando a respeito da Bíblia. Então, todos esses encontros anteriores, eles deram uma certa base para o jovem que já está, então, fazendo ali o discipulado. E a partir do encontro 4, a gente começa a entrar em questões mais bíblicas, né, mais teológicas, mas sempre abordando também essa questão prática, que ela é muito importante aqui dentro do discipulado. A nossa ideia de discipulado, então, para o discipulado para o Brasil em Joinville, é que o discipulado ele é uma relação entre um mestre e um discípulo, aonde eles estão ali trocando informações, né? Então há um estudo que é feito, mas também compartilhando a vida. E essa vida, ela envolve, né, então, toda uma parte prática. E, nesse sentido, nós chegamos hoje aqui ao encontro de número 4, onde nós trataremos da relação do cristão com Jesus, com a pessoa de Jesus. Então, vendo uma... Deixa eu só enviar o link aqui para o nosso irmão. Tanto numa questão histórica, né, teórica aqui, sobre quem foi Jesus, questão filosófica e teológica, mas também abordando uma questão prática, de como que o jovem pode se relacionar aqui com Jesus. Então, nesse sentido, você vai começar o encontro com um texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 16, 13 a 17. Esse texto, ele traz, né, o contexto aqui e ele vai permear todo esse encontro. Um texto bastante conhecido, quando Jesus está questionando ali os seus discípulos, né, quem é que os homens dizem que eu sou?
E depois, na sequência, Jesus vai perguntar, e vocês? Né? Quem vocês dizem que eu sou? Então, o objetivo desse texto bíblico inicial, é trazer essa pergunta para os jovens, né? Quem é Jesus? E você pode, inclusive, a partir da leitura desse texto aqui na introdução do discipulado, né, na introdução do encontro, você pode perguntar a eles, né? Quem vocês dizem que é Jesus? Quem é Jesus para vocês? E aí, nesse sentido, você vai deixar eles conversarem. Pode deixar que eles se expressem, que eles digam o que Jesus já fez na vida deles, né? Então pode ser um momento interessante ali de quebrar o gelo. Mas é bem possível que depois de lido o texto, né? Então muitos deles vão ir por essa definição ali de Pedro. E aí você vai então abordar aqui a importância de Jesus como essa pedra fundamental, né? Essa pedra angular na história da igreja e trazer isso para a história do mundo. Então, temos aqui dentro do slide, você vai ter isso lá no material, esta imagem, que mostra uma linha do tempo, né, de antes de Cristo até os nossos dias aqui, até depois de Cristo. E aí você vai mostrar isso aqui para os seus jovens e vai dizer que Jesus ele é tão importante, tão fundamental dentro da história humana, que o calendário é dividido pelo nascimento dele. Então, isso é uma prova cabal da importância de Jesus para o mundo de hoje. A história do mundo está dividida nos dias antes de Cristo e depois de Cristo. E nesse encontro 3, ali, a gente falou sobre a Bíblia, né? Ali foi mencionado, então, por exemplo, que as literaturas que tratam a respeito de Jesus não são apenas a Bíblia, porque esse aqui poderia ser um questionamento, né? Jesus, ele é importante dentro da religião, dentro do cristianismo. Mas no encontro 3, que a gente viu a respeito da Bíblia, você vai ter ali alguns subsídios de escritores judeus, de escritores latinos, né, romanos, gregos, escritores sírios, né, que vão comprovar tanto a veracidade da Bíblia como também a própria existência de Jesus. Ao abordar estes autores, né, você vai dizer assim, não é que a gente precise de uma comprovação extra-bíblica, mas é interessante você ter esse argumento também. Quando um ateu, um cético vier dizer que só a Bíblia que fala de Jesus, não, né? Existem aqueles autores, então, que são autores não cristãos e que eles também falaram a respeito da existência de Jesus. Então, isso tudo comprova aqui Jesus como uma figura central na história. Inclusive, as datas aqui comemorativas, né, algumas das datas mais importantes têm a ver com Jesus. Estamos aí se aproximando do Natal, que é uma data que foi escolhida ali como para marcar, né, o nascimento de Cristo. E também a data da Páscoa, né, que marca, então, a sua morte. Então, veja a importância de Jesus para a história, não apenas dentro da Bíblia, né, não apenas no cristianismo, mas na sociedade hoje como um todo. Já está aqui entre nós, nosso irmão Valdir Floriano. O Valdir, eu já tomei a liberdade aqui de dar uma introdução, mas o senhor já pode assumir daqui, então. Perfeito. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que é uma alegria a gente poder estar aqui novamente para essa aula, para essa formação, né? E dizer que a figura de Jesus, né, é a figura mais emblemática, né? A gente tem que entender, claro, eu cheguei agora, não vou pegar aí, de repente, o contexto, porque eu dou aula de violão aqui em casa, né? Então, entre eu dispensar um aluno e começar aqui, não consigo fazer tudo isso simultaneamente, né? Então, tem um gap aí. Comentei com os irmãos aqui. Acaba tendo uma lacuna aí de uns 5, 10 minutos. Mas, então, a figura de Jesus acaba sendo a figura mais emblemática que tem na história, né? E é curioso que a gente não encontra, assim, por mais que, se a gente for pegar os filósofos mais relevantes que tem aqui para a cultura ocidental, vamos pegar aí o Sócrates, Platão e Aristóteles, né, que são as grandes referências, né? Teria outros, né, Tales de Mileto, Pitágoras, Epimênides, Parmênides, Diógenes e tantos outros filósofos, né, o Heráclito, né, o Demócrito. Mas o que acontece? A história não usou essas figuras, né, por mais relevante que essas figuras filosóficas e históricas tenham sido, a história não usa eles como referência, mas elas utilizam a figura de Jesus Cristo, né? Aí você pode pensar, mas isso aí foi tudo uma questão
da igreja, que acabou impondo, né, a figura de Cristo como uma referência histórica, mas isso não aconteceu por acaso, porque assim, Deus é soberano na história, né? Então, se for utilizar isso aí como argumento, né? Então, por que não ficou, portanto, sendo essas figuras, né, sendo como referências da história, né? Então, antes de Sócrates e depois de Sócrates, mas isso acabou não acontecendo, né? A figura que acabou sendo referência mesmo, do ponto de vista histórico, acabou sendo a figura de Jesus Cristo, né? Isso, por mais que os ateus, né, não creiam em Deus, mas eles têm que usar a figura de Cristo para fazer uma referência histórica entre antes e depois de Cristo, né? Então, de repente, quando ele fala o nome de Cristo, ele dá lá um streamlink lá, né? mas ele tem que acabar falando, né? Então, a figura de Jesus realmente acaba sendo aí uma figura muito emblemática, né? E eu não sei se você já tinha chegado ali na parte das fontes históricas. Tiago, tem que passar ali, dentro daquelas figuras históricas. Então, é isso, Isso aqui, né? vimos as fontes cristãs. Eu até tinha anotado aqui que para que uma figura seja reconhecida como uma figura histórica, tem que ter pelo menos 3 fontes que mencionam, né? 3 fontes distintas, né? Que mencionam essa figura, né? Esse personagem ou esse evento histórico, né? Então, quando se refere a Jesus, nós temos a própria Bíblia Sagrada, que faz referência a Jesus, né? Como uma fonte histórica. E se fosse somente a Bíblia, para o cristão, isso já seria o suficiente. Mas acontece também que nós temos o historiador Flávio Joséfo, né, que também faz referência a Jesus, e temos também o Eusébio também, né, o Tiago, de repente, pode me ajudar aí, mas o Eusébio é autor de uma obra chamada História Eclesiástica, né, e ele também faz referência a Jesus. Depois nós vamos ter outros personagens, né, que fizeram referência a Jesus, assim, ainda no primeiro século da história cristã. Então, isso por si só já assim, ó, historicamente, dentro do método de investigação histórica, isso aí, o Tiago, que é formado em história, pode confirmar isso, é o que se utiliza para saber se uma fonte é fidedigna ou não. Tiago, confirma isso aí, Tiago? Exatamente. Precisa de pelo menos 2 a 3 fontes, né, diferentes para poder ser considerado algo histórico, né? Isso aí. Então, no caso de Jesus, como a gente tem essa fonte, inclusive eu estou usando, na verdade, na verdade aqui a história dos hebreus aqui como pedestal aqui para o meu computador, mas eu tenho aqui ó, a história dos hebreus, né, contada aqui por Flávio Joséfo, né, como vocês podem ver, é um calhamaço, né, isso aqui tem acho que pelo menos umas 3.000 páginas aqui, né? Não é tanto também, 1.500 páginas tem aqui de material, de conteúdo. Então ele faz assim um grande um grande relato, né, um relato bem detalhado, pormenorizado da história, de toda a história do povo judeu. Tem bastante material a respeito do período interbíblico também, e também ele fala a respeito de Jesus, né? Fala ali a respeito do Massadas, né? Daquela invasão ali do general Tito, né? Da queda de Jerusalém. Então, é uma fonte bastante fidedigna. Essa história eclesiástica eu não lembro agora se é Eusébio, não sei se o Tiago lembra, é Eusébio mesmo, né? Isso, Eusébio. Eusébio. Eusébio de Ele tem uma obra Cesareia. chamada Eusébio de Cesareia. Ele tem uma obra chamada História Eclesiástica, que também faz referência a Jesus, né? Mas vimos no encontro 3, a existência de Jesus é provada em 3 tipos de fontes, né? Então, ali, ó, tem os evangelhos, né? Os demais escritos do Novo Testamento, escritos por Paulo, por Tiago, por outros escritores ali, né? E também tem o texto do historiador Flávio José, que é o que eu acabei de mencionar. Tem o escrito do Talmud e fontes gentias, né? Então, documentos escritos por autores estrangeiros, né? Sírios e romanos, que também vão legitimar, portanto, essa fonte histórica, né? Quando a gente fala de Jesus, assim, eu tenho para mim assim, que se fosse somente a Bíblia que relatasse a respeito de Jesus, eu penso que já seria o suficiente para o cristão acreditar, né? Mas Deus é tão rigoroso, né, na sua revelação, e tem tanto desejo de que a humanidade venha conhecer a verdade, que ele acabou deixando outras fontes, né, permitindo com que outras fontes registrassem e falassem a respeito de Jesus, isso para aumentar aí a nossa fé. Pode passar adiante aí, por favor.
Aí nós... Então, aqui temos essa... global, mais de 40% da população mundial não conhece a Jesus. Então, esse aí é um dado estatístico, né, e isso não é muito, não nos soa muito estranho, porque às vezes a gente chega numa empresa e assim, o que as pessoas conhecem de Jesus é muito superficial. Eles já de repente ouviram falar de Jesus, principalmente quando você fala aí de uma população, eu acho que é onde aquilo que a gente oferece realmente se torna relevante, né? Principalmente a população jovem. A população jovem não cristã, eles têm um conhecimento muito superficial a respeito de Jesus, e sem contar que as populações, a juventude europeia, por exemplo, que eles já são considerados uma sociedade pós-cristã, se você fala de Jesus, eles simplesmente não conhecem, né? Não sabem quem é Jesus. Então, é um percentual aí bastante significativo, né? Se a gente for pensar em uma população de 7 bilhões de habitantes, então tem alguma coisa aí na ordem dos 2 bilhões e meio ainda que ainda não conhece, né, a Jesus, né? Até 3 bilhões, né? 3 bilhões que ainda não conhecem a Jesus, né? Então é um número muito grande de pessoas, né? E na verdade, esse público ainda acaba sendo o que a gente tem, né? Para que essa população seja alcançada. Tem aí os projetos de missão que a nossa igreja mantém. Então, acho que tudo isso dentro do projeto é importante salientar também, né? Os projetos que a própria Igreja Assembleia de Deus tem, atingindo aí, alcançando várias populações, principalmente as populações africanas, né? E nós temos aí esse missionário que teve aqui no Gideões Missionário, acho que Jesus Cristo é jogador do Chelsea. É por isso que a gente fala, quando a gente diz isso aí, vocês vejam que não é uma bobagem, né, que a gente está falando, né, porque crianças e jovens, né, eles acham que é Jesus Cristo, então eles simplesmente não sabem quem é, né. Aquele missionário, ele está numa cidade próxima lá de Niemeyer, né, uma cidade lá que fica, cara, no sul da Ásia, lá, uma cidade que fica entre a Índia e a China, ali, um lugar distante. Eu tive olhando no mapinha lá, mas é um lugar bem distante. E esse missionário está alcançando, né, crianças, pregando a palavra, e é um lugar que é terminantemente proibido também falar de Jesus, né? Então, fora o fato de que muitos povos ainda não conhecem, ainda os que conhecem, eles muitas vezes proíbem, né, de que seja mencionado nem falado a respeito do nome de Jesus, né? Vamos lá adiante, então. Só para complementar, eu coloquei essa manchete aí, né, para a gente ver que não só nesses países, né, como você citou, como às vezes aqui mesmo, né, a Inglaterra, que seria um país dito cristão, né, ainda que a maioria ali anglicanos, né, mas são cristãos, né, e aí essa pesquisa aí que foi feita até recentemente, né, agora não dá para enxergar aqui direito, mas é dos anos 2010 para frente, né, onde as crianças inglesas, ali, a maior parte das crianças, né, perguntando quem é Jesus, e as crianças achavam, então, que era um jogador do Chelsea, né, acho que estava ali jogando nessa época, ó, o Jesus Navas, um jogador espanhol, né, e aí falou em Jesus, eles já atribuíam ao jogador, e não exatamente a Jesus. Então, quer dizer, demonstra que mesmo num país cristão, aqui no mundo ocidental, ainda, e recentemente, né, as pessoas parecem que estão esquecendo, de fato, quem é Jesus. Então, não é só na Ásia, né, na África. Então, às vezes, aqui pertinho do nosso quintal também, Jesus começa a ficar esquecido. Mas aí eu vou ter que mencionar, Thiago, uma das aulas que você ministra aí, alguns dessas oficinas e workshops que a gente apresentou aí, que você mencionou que o mundo, principalmente a Europa, né, passa por um processo de descristianização, né? Foi você que comentou isso, e isso se dá em razão, eu lembro que você enfatizou isso aí, fica tipo assim, os pais deixam de falar para os filhos que a respeito de Jesus, a respeito da sua fé, aqueles filhos, ao chegarem na vida adulta, eles vão fazer muito pouco caso, né? Então, digamos assim, os netos daquele pai que vai se tornar neto, que vai se tornar avô, sei lá, 45, sei lá, 46, beirando ali os 50 anos, então quer dizer que o neto dele já não vai mais saber quem é Jesus, entendeu? Porque ele não foi tão enfático, né, no discipulado, não foi muito enfático na evangelização, né, em discipular ali a própria família, né? É verdade. Aí, uma geração que não faça, né, a outra já.
isso aí aqui o que os homens dizem sobre Jesus, né? Então foi quando Jesus fez aquela pergunta, né? Aí várias colocações, né? Então o que os homens dizem sobre Jesus? Cara, os fariseus, para aquelas lideranças ali da época, né? Então vão dizer assim, que Jesus era um glutão. Aí Jesus questiona eles, né? Bom, veio João Batista que não comia e nem bebia e vocês diziam que ele era louco, né? Dizia que ele era, né, não era normal, né? Aí agora vem Jesus comendo e bebendo, né, com os publicanos e com os pecadores, e vocês dizem, eis aí um glutão e um beberrão, né? Traduzindo, o que isso aqui basicamente quer dizer que Jesus não estava, ele não se importava com a opinião, né, com o que os outros vinham a pensar a respeito dele, porque ele tinha clareza do que ele veio realmente para fazer, né? Mas ele queria saber, pelo menos, né, se tinha alguém que tinha, pelo menos, sacado quem ele era, né? Então, aqui, ó, um enganador do povo, né? Então, ali, algumas lideranças farisaicas ali julgavam que ele era um enganador do povo, né? Aí outros ali dizendo que ele veio da parte de Beelzebul, né, em razão o fato dele ter expulsado demônios, né? Assim, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Daí onde ele fala que, bom, um reino dividido não pode subsistir, né? Então, vê que eles acusavam Jesus e, na verdade, quando Jesus veio, Jesus falou assim, agora vem o Filho do Homem comendo e bebendo com os publicanos e com os pecadores, aí vocês dizem que, isso aí é um glutão, né, e um beberrão. Na verdade, ele não tinha, na verdade, essa prática, né, de ficar ali sistematicamente comendo e bebendo com os pecadores. O fato é que os pecadores o procuravam para ouvir uma palavra de esperança, né? Então, mas acabou assim, a interpretação que eles faziam a respeito dessa atitude, que era das próprias pessoas, dos pecadores que procuravam Jesus, era de que Jesus fazia questão de estar no meio deles, né? E, claro, Jesus falou assim, bom, os pecadores, né, as prostitutas e os publicanos entrarão antes de vós, né, no reino de Deus, né? Então, ele falou assim, mas por quê? Porque aquelas pessoas realmente tinham humildade de procurar Jesus, né? Então, tinha aí mas essa, de um modo geral, em razão dos fariseus e dos saduceus, das lideranças religiosas da época terem bastante influência sobre o povo, às vezes o povo acabava aderindo, né, às argumentações, né, e às colocações daquelas lideranças religiosas em razão da influência que eles tinham, né? E a prova disso é que na ocasião da crucificação de Jesus, né, quando foi Herodes que chegou lá, né, e perguntou, Herodes ou Pilatos, né, perguntou, vocês querem que vamos soltar esse homem aqui ou vamos soltar o bandido? Vamos soltar Jesus ou soltar o bandido? Daí eles optaram por soltar o bandido, né, e crucificar Jesus, né? Daí ele diz, mas é que... Então, vocês vejam assim que a multidão, numa voz só, eles falavam, não, crucifica. Então, havia ali uma grande multidão. Agora, seria razoável pensar também que muitos que estavam ali naquela multidão foram as mesmas pessoas, né, que comeram daquele pão lá, daquele peixe que Jesus compartilhou lá durante o seu sermão, né? Então, ou que conheceram pessoalmente alguém que recebeu um milagre, ou que ouviu falar de alguma forma a respeito de Jesus, né? Então, eles rapidamente mudaram de opinião, mas em função... O Valdir sumiu para vocês aí também? Sim. Aqui da minha tela, sumiu. Deve ter caído a conexão dele. Tá, então dando continuidade aqui, né, ele estava mencionando sobre o que os homens diziam sobre Jesus. Além dessas coisas negativas ali que eram faladas, algumas pessoas também diziam coisas boas a respeito de Jesus, né, como que ele era João Batista, ou Elias, ou um dos profetas, né, conforme o texto ali mencionado. E lá no material, você, discipulador, vai encontrar, então, os subsídios, né, que embasam, estão resumidos aqui nesse quadro, né, do porquê que essas pessoas tinham essa visão, porque eles achavam que Jesus poderia ser o João Batista, né, porque eles tinham algumas semelhanças, né, nessa mensagem do arrependimento, por exemplo. Sobre Elias, porque Malaquias 4:5 menciona que Jesus, ou no caso o Messias, né, ele viria depois do Elias, né, então, na verdade, o Elias seria o João Batista, né,
mas os homens se confundiam nesse cumprimento da profecia de Malaquias. E um dos profetas, porque Deuteronômio 18:8 fala que um dia viria, né, um profeta, substituiria Moisés, enfim. Então eram algumas expressões erradas, equivocadas, que os homens tinham ali a respeito de Jesus. E aí a gente chega nessa parte aqui da aula, onde o discipulador precisa tratar um pouquinho aqui do trilema de Duncan, que basicamente é um aforismo teológico, filosófico, que foi muito popularizado pelo C.S. Lewis. Acredito que quase todos conheçam, né, os jovens principalmente, vão lembrar do nome deste autor. C.S. Lewis, ele escreveu as Crônicas de Nárnia, né, e uma série de outros livros ali. Então, ele criou ou popularizou esse trilema de Duncan, que, de certa forma, resume aqui, né, sintetiza esses argumentos que as pessoas tinham ali a respeito de Jesus. E é interessante você levar isso aqui para o encontro, né, essa questão do trilema, porque ele, de certa forma, comprova, é um argumento filosófico para comprovar racionalmente a existência de Jesus ou a veracidade de Jesus. Valdir, voltou? Teve um problema aí com a rede, Valdir? Tá sem som aí, mano. Eu acabei batendo aqui no cabo aqui, ele desconectou aqui. Não entendi o que aconteceu aqui. Eu estou olhando na minha cola aqui no celular. Mas então, Jesus, aí o Tiago estava comentando aí, né? Quis dizer que Jesus era um mentiroso, que ele era um louco, que era Deus. Então, visões incompletas e equivocadas, né? A respeito de Deus. Um mentiroso, um louco ou Deus. Então, assim, o Jesus, ele compartilha, quando a gente pensa ali na questão de Deus, por que eles acreditavam que Jesus era um mentiroso? Porque Jesus, ele vinha trazendo uma mensagem que confrontava a opinião das lideranças religiosas da época. Então, nós estamos pensando aí sempre nos fariseus, nos saduceus. Então, veja que os saduceus que não acreditavam, por exemplo, na ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição, então eles falavam assim, bom, teve um homem que teve uma mulher e esse homem morreu. Daí o irmão dele foi suceder a sua linhagem, né? E depois desse que sucedeu o seu primeiro irmão, ele também morreu e veio o terceiro, e assim aconteceu até o sétimo irmão, né? Aí eles perguntam para Jesus, bom, na ressurreição, quem que vai ser o marido dessa mulher, né? Daí Jesus responde para eles, né? Bom, não vai ser nenhum e nem outro, né? Porque lá nós vamos ter corpos celestiais, né? Nós seremos como os anjos, né? E ele falou que Deus não é Deus dos mortos, né? Mas também é Deus. Ainda ele falava assim, não tem deslido nas escrituras, né? Que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, portanto Deus não é Deus dos mortos, né? Mas Deus dos vivos, né? Então esse tipo de posicionamento a respeito de Jesus e de ensinamento que era contrário àquilo que as lideranças religiosas interpretavam a respeito das leis, faziam com que eles tivessem a opinião de que Jesus era um mentiroso, né? Então eles não concordavam pelo fato da mensagem confrontar, né, aquilo que eles ensinavam. Então eles tinham a opinião de que Jesus era um mentiroso. Dizer que ele era um louco, porque ele falava algumas coisas que, se você fosse analisar assim da ótica racional, né, ele poderia parecer mesmo, né? Um exemplo disso é o episódio do templo, né? Bom, se destruir esse templo aqui, em 3 dias eu restaurarei, né? Ele estava fazendo uma referência a ele mesmo, mas só que eles acharam, né, que um comentou com o outro, né, um discípulo ele comentou com o outro, e falou, mas Jesus não está batendo bem das ideias, hein? Porque quantos anos demorou para construir esse templo aí? Ele vai dizer que em 3 dias ele reedifica esse templo aí? Está errado, né? Então, eram coisas que Jesus falava que realmente impactavam, né? E que, quando ele falava a respeito do reino dos céus, a respeito do reino de Deus, utilizando parábolas, né? Porque o reino de Deus é semelhante, né, a um semeador que saiu a semear, o reino de Deus é semelhante a uma grande pesca. Então, todas aquelas metáforas, alegorias que Jesus utilizava para fazer uma alusão ao reino de Deus, não era algo aceito, né, pelas lideranças da época, né? Então, eles não tinham aquilo ali como uma figura de relevância, né, um líder, um rabi. Eles não tinham aquilo ali como uma referência mesmo, né? Porque em razão das figuras de linguagem que Jesus
utilizava, mas ele utilizava aquelas figuras exatamente para que a maioria da população pudesse entender. Então, isso fazia com que eles interpretassem Jesus como se fosse um louco, né? E Deus, então tinha também quem considerava que Jesus realmente era o Filho de Deus, era enviado de Deus, compartilhava da mesma essência de Deus, né? Então, tinha também quem acreditasse, né? E um exemplo que fica claro disso é quando, na cura, por exemplo, dos 10 leprosos, tem um que volta, né, e o adora, né? Então, ele se prostra perante Jesus e o adora. E ninguém poderia, digamos, receber uma adoração se não fosse o próprio Deus, né? E se Jesus não fosse Deus, não compartilhasse da mesma essência divina, ele não aceitaria aquela atitude de adoração, porque chegar diante de uma pessoa e se prostrar perante ela e o adorar, reconhecer o seu senhorio, era uma atitude de adoração que as lideranças religiosas da época somente admitiam que se fizesse a Deus, né? Mas como Jesus aceitava aquelas práticas, então isso dava a entender que ele entendia e reconhecia como sendo da parte de Deus, né? Aí está a resposta de Simão Pedro, né? Respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então tá aí, ele tinha realmente a percepção, tá aqui, daí no caso, a revelação que Pedro, né, teve a respeito de Jesus. Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele está dizendo, ele está confirmando e aceitando que ele era a promessa de todas as profecias, né, que já tinha no Antigo Testamento a respeito de Jesus, né? E dessas figuras, dessas pessoas que eram curadas por Jesus e que o adoravam, somente corroboravam daí essa tese, né, essa afirmação. Vamos lá para o próximo. Daí ali está muito pequenininho, tá onde chegar, né? Então, em Gênesis, então, Jesus Cristo, aqui vou pegar em cada livro da Bíblia, né? Eu tenho aqui o livro Conheça Melhor o Antigo Testamento. Então, nesse livro aqui, vem trazendo exatamente isso, né? Como que Jesus é apresentado em cada um dos 39 livros, né, do Antigo Testamento. Então, vai lá, em Gênesis, Jesus Cristo é a semente da mulher, em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Então, isso aqui você pode aproveitar, utilizar esse material aqui, né, durante as aulas, lá com aqueles que você está discipulando, né, o mestre aí, o discipulador está utilizando, e fazer uma menção disso aqui, né, eu tenho impressão, Thiago, que naquele livro ali que eu tenho ali do Conheça Melhor o Antigo Testamento, ali, ele aponta ali algumas referências. Claro que cada um desses livros você teria que ler o livro inteiro, né? Mas aí ele teria as referências chaves, né? Ali, no caso, seria a referência de Gênesis ali, se não me engano, no capítulo 3, né? Onde fala da semente da mulher, né? Lá em Êxodo, a referência, né? Onde fala do Cordeiro Pascual. Naquele livro que eu tenho ali, eu acho que no começo de cada livro ele indica, né, a referência que faz alusão a como Cristo está sendo representado naquele livro, né? Mas também... na verdade, esse material aqui é só para ilustrar aquele ponto ali da apostila, né, que mostra que Jesus é o tema central da Bíblia, né, e a gente consegue encontrar ele, então, em todos os livros, né. Então, é só um anexo que fica ali para o discipulador poder utilizar. Até a ideia sempre, né, que a gente menciona aqui para os irmãos que vão estar discipulando, é não gastar muito tempo, né, nesses meandros, né, porque essa primeira parte ali, desses 30, 40 minutos, ele precisa ser fluido, né, porque se a gente começar a entrar em muitos detalhes ali com os jovens, acaba não sobrando tempo para fazer aquela parte do microgrupo depois, né. Então, sempre que o professor puder, né, ele precisa dar uma introdução no assunto, mas mencionar para os jovens, né, que existe esse material ali para que ele faça esse estudo posterior, né. Então, essa tabela aqui é mais para ilustrar isso, né, como Jesus é o tema central da Bíblia. Então, para conhecer quem é Jesus, é importante fazer a leitura da Escritura. Bom, muito bom. Algumas características de Jesus. Então, Jesus era humano, né? Então, quando vai falar ali que ele tinha, de sorte que haja em vós, né, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, então ele realmente, Jesus teve sentimentos, né, e emoções igual, né, as que o ser humano sente, né? Então, Jesus, de repente, sentiu pavor, de repente, ele sentiu medo, de repente, Jesus também sentiu raiva, Jesus sentiu raiva também. Só que o nível de controle emocional de Jesus, então, algumas características de Jesus, só para dizer assim que Jesus era uma figura 100% humana, né? Todas as características que um ser humano tem, Jesus teve também. Então,
Então, teve lá os seus medos, teve as suas aflições, teve os seus momentos de angústia, teve os seus momentos de sede. Só que Jesus, como uma pessoa assim que tinha completo domínio, né, da sua mente, uma pessoa que tinha completo domínio das suas emoções, nenhuma dessas emoções o dominava, né? Então ele estava assim num nível de, imagina que se você sente medo e depois você consegue controlar esse medo, você consegue canalizar esse medo, né, aquilo ali se transforma numa energia, aquilo ali se transforma numa vantagem, né, para você. Se você sente raiva e você transforma aquilo canaliza aquilo e direciona aquilo de maneira racional e consciente, aquilo vai se tornar uma vantagem para a pessoa, né? Então, acho que a grande sacada aí da inteligência emocional acaba sendo isso, né? Mas isso é uma coisa que pode ser, que deve ser abordado também nas aulas, né? Que Jesus era 100% humano, porque tem algumas heresias, né? Algumas teorias, vão pegar aí, sei lá, testemunho de Jeová, por exemplo, não acredita nem na figura de Jesus, né? Que ele é um ser criado, né? Um ser angelical superior, né? Então, a importância disso acaba sendo aí, tendo um caráter. Mais uma queda de energia ali na internet do irmão. Então vamos avançar aqui, né? Basicamente, eu acho que já ficou bem claro aqui o objetivo dessa aula, né? Desse encontro, demonstrar essas características aí de Jesus. E aí, chegando na parte prática, então, dessa aula de número 4, você vai trabalhar lá com teus jovens, então, primeiramente, o compartilhar o desempenho da semana passada, né? Para quem estava aí na aula do encontro passado, a gente falou que era para eles planejarem, né? Fazer um compromisso semanal ali de leitura bíblica. Até foi sugerido lá um plano de leitura anual da Bíblia, ou em 3 meses, enfim, né? Mas provavelmente o teu jovem saiu daquela aula com algum projeto ali para ser desenvolvido naquela semana, naquele mês. E o primeiro momento aqui da hora de ação é justamente compartilhar isso. Hoje eu já avancei aqui para a hora da ação, para a gente ganhar tempo, né? Temos ainda mais 3 encontros aqui para resumir hoje. Então, o segundo ponto aqui da hora de ação é pensar numa estratégia para fazer Jesus mais conhecido entre as pessoas do convívio dele. Então, para quem já esteve nos outros encontros, viu que a gente tem sempre as metas SMART, né, a ferramenta lá 5W2H. Então, você pode, mais uma vez, no final de cada encontro, trazer para eles que eles precisam estabelecer uma estratégia que seja SMART, né, que seja ali realizável, que seja atingível, que seja reforça para nós aí, Valdir, relevante, né? Relevante e temporal. Relevante, temporal, que seja, né, colocada dentro de um certo tempo que eles possam ver se atingiram ela ou não. Então, é sugerido aqui alguns projetos, né, como uma postagem nas redes sociais, um café com um amigo não cristão, quem sabe até um envolvimento com alguma estratégia da própria igreja, né, um evangelismo que esteja para acontecer ali naquele mês. Então, você pode ir adequando, né, isso aqui, mas o interessante é que você consiga envolver os seus jovens, né. E o ideal é que parta deles mesmo isso, né. Você dê o direcionamento, mas deixa que eles façam a estratégia deles. Eu tenho certeza que vai motivar, né, vai inspirar eles ali para alcançar esse objetivo. Estava aqui, inclusive, as metas SMART. Bom, Valdir, encontro de número 5. Só sobre o encontro 4, algum dos irmãos teria alguma pergunta, algum comentário a fazer? Que é o encontro sobre Jesus? Se não temos nenhuma pergunta, irmão Valdir pode prosseguir agora, então, encontro de número 5, sobre o Espírito Santo. Então, agora para falar aí sobre o Espírito Santo, então, nós vamos ver que o Espírito Santo é a figura do Consolador, né? Então, o texto bíblico, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, texto de Joel 2:28, né? Derramarei por todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, e até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, né? E mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. Isso aqui só mostra, né, só corrobora a nossa linha cristã, a nossa linha de doutrina cristã, que é a pentecostal, né? Então, além de tudo isso que a gente fala a respeito de Deus, a respeito da revelação de Deus, da autoridade da Bíblia, da pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo, a gente vai observar que como pentecostais que nós somos, nós temos assim nós temos o Espírito Santo, né? Que
que nos impulsiona, o Espírito Santo que se manifesta, né, que está em nós, né, que se move em nós, em cada crente, né? Cada crente é morada, cada cristão é templo do Espírito Santo, né? Então a gente vai ver que o Espírito Santo se entristece, a gente vai ver que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Então isso nos leva, né, à seguinte pergunta, né? Portanto, quem é o Espírito Santo? E a gente viu ali que ele é o Consolador, e o próprio Jesus, nas suas palavras, né, ele falou assim, bom, ele é o Espírito Santo é uma pessoa, né? Aí ele não é uma simples influência, né, uma energia, né, ou força, né, como aí eu vou pegar aí a figura dos testemunhos de Jeová de novo, que é exatamente isso que eles pregam, né, que o Espírito Santo é uma influência, né, uma energia, né, ou força, né. Até ali apareceu ali o Luke Skywalker ali uma figura da cultura pop, né, Star Wars, né? do Star Wars, que é onde eles falam, né, que a força, né, te proteja, não sei o que, mas tá, calma aí, mano, que força que é essa, né? Então tem algo aí que fica em oculto, né? Como assim essa força, né? Aí você até faz lá o sinalzinho lá, né, que representa, né, a força, mas o que nós acreditamos realmente, né, que Jesus Cristo é uma pessoa, né? Que o Espírito Santo é uma pessoa, pois ele nos consola, pois ele intercede por nós, pois ele se entristece. Então, ele tem todas as características de uma pessoa e ele tem um papel específico, né, na sua dispensação, né? Então, nós estamos vivendo num período, que é o período da graça, que é um período de plena atuação do Espírito Santo, né? E é onde o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso precisa ficar claro. E lá para os seus alunos, acho que você pode enfatizar o fato de que o Espírito Santo é quem nos ajuda nas nossas fraquezas, ele é quem intercede por nós, ele é quem nos consola, ele é quem nos fortalece, ele é quem nos batiza, né, com o Espírito Santo, ele é quem nos usa em profecia. Então, aqui, ó, é uma pessoa, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito Santo, e não é, eles são pessoas distintas, porém, como a gente pode falar, que eles compartilham da mesma essência divina, né? Ou seja, se o Pai é onisciente, o Filho também é onisciente, e esse atributo é um atributo exclusivo do ser de Deus, né? Do ser divino de Deus. E esse atributo esse atributo está presente no Pai, está presente no Filho, está presente no Espírito Santo. Tanto o Filho é onisciente, né, no caso Jesus, quanto também o Espírito Santo, né? O exemplo disso é quando eles falam lá que o Ananias e Safira, quando Pedro vai lá questionar eles, vocês acham que vocês mentiram contra nós, mas eu vos digo que vocês mentiram, na verdade, contra o Espírito Santo, né? Então, eles achavam que eles estavam mentindo contra aquelas pessoas, mas eles estavam, na verdade, mentindo contra o Espírito Santo, e eles morreram em função disso, né? Então, você vê aí que tem um atributo ali forte, né, de Deus, que é a onisciência, né? Que o Espírito Santo tomou conhecimento daquilo e revelou para o próprio Pedro, né? Então, é um atributo aí que pertence somente a Deus, mas que está também na figura na figura do Espírito Santo, né? Na pessoa do Espírito Santo, né? E aqui, ó, eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, né? Ou conselheiro ou consolador, né? Da onde vem a palavra paráclito, né? Da onde vem o termo teológico paracletologia ou pneumagiologia, né? Que é o estudo do Espírito Santo, né? E estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito Santo lhe disse: Eis que 2 homens te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu todos, ele continua, né? Então, ali é só para ficar claro que o Espírito Santo fala, ele consola. Aí, como a gente vai ver lá os textos de Romanos, né? De Romanos 8, 26 e 27, né? Aquele que examina o coração, esquadrinha a intenção do Espírito, né? Ele é segundo e intercede pelos santos, né? Então, ele tem todas as características que é realmente de uma pessoa, né? Tem o texto lá de Tessalonicenses, né? Que fala, né? Não entristeçais, né? O Espírito Santo, né? De Deus. Ali possui vontade própria, ali, passagem de Coríntios, né? Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito. Então, esse é o material que vai estar disponível lá também, lá no estudo, para você apresentar ali durante as ministrações, né? Que que o Espírito Santo realmente é uma pessoa, né? Então, tá todo esse material aí que você pode estar utilizando. Como diz o Thiago, não vamos nos estender muito aqui porque o tempo é exíguo também, né? Então, assim, ó, Deus, enquanto
quanto possuías não era teu, e vendido não estava no preço do teu poder? Como, pois, formaste estes desígnios em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, essa aqui é a resposta, né? A resposta que o Pedro acaba dando lá para Ananias e Safira, né? Então, alguns atributos divinos do Espírito Santo. Então, a eternidade, né? Então, tá ali as referências. Ó, aquilo que eu falei. Esses atributos aqui, que são atributos exclusivos, né? Que a gente fala que são os atributos de Deus, eles estão presentes também no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, e na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, isso que nos permite crer na Trindade, né? Então, a onipresença, Salmo 139, 7, do 1 a 10, onipotência, onisciência, criação, regeneração e o ressuscitador, né? Então, tá todas as referências ali que podem ser apresentadas ali também, que vai estar presente no material, né? A obra do Espírito Santo, né? Então, ali a gente vai perceber ali que no passado, né, todas quando começa no Antigo Testamento, a gente vai observar que o Espírito Santo se manifestava de maneira esporádica, né? Estava lendo ali, o próprio Saul fala que o Espírito de Deus entrou em Saul e ele ali fez ali uma grande peleja, né? Fez ali uma grande guerra. Vai falar de Sansão também, quando Sansão era tomado pelo Espírito de Deus, né? Então aquela referência ali ao Espírito de Deus está fazendo uma referência ao Espírito Santo, né? Só que enquanto no Antigo Testamento a obra do Espírito Santo ela acontecia de maneira pontual, né? De maneira esporádica, né? Agora, com a vinda de Jesus Cristo, o Espírito Santo estava operando na vida de Jesus Cristo, e depois que Jesus Cristo morre, aí entra, portanto, a dispensação do Espírito Santo, né? Onde a atuação do Espírito Santo acaba acontecendo de maneira mais plena, né? Então, ele inicia o processo da salvação, pois ele que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, né? Então, ele que nos regenera, ele que produz o novo nascimento. Então, vai ter ali todas as obras e atuações do Espírito Santo que você vai poder apresentar também aos discipulandos, né? Aquele que você está discipulando com todas as referências ali, então, ele é auxílio da promessa, então ele nos transforma. Então, está tudo ali essas características aí, né? De atuação do Espírito Santo. Então, bora, para começar, ainda vamos compartilhar o que foi desenvolvido na tarefa da semana anterior, né? Então, vou partir ali para a hora da ação, e nessa hora da ação, você vai pegar todos aqueles assuntos lá, né, que foi tratado a respeito de Jesus, fazer uma recapitulação, né, que foi tratado a respeito de Jesus, da divindade de Jesus, como que Jesus pode ser mais conhecido, né, como que o jovem. Então, eu acho que eu tenho assim um pensamento comigo, assim, que o jovem poderia investir mais, assim, por exemplo, em camisetas, né, com dizeres cristãos, né. Eu acho meio estranho, assim, quando né, claro, isso aqui não é um dogma, né, só um pensamento meu, não que também o jovem seja proibido, né, de usar a camiseta de time, ele pode lá usar as camisetas dos times que ele gosta lá, tal, mas de repente poderia ter um incentivo para que ele também, proporcionalmente, pudesse também lá usar uma camiseta com um dizer lá a respeito de Cristo, né, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo salva, né, então usar uma camiseta, fazendo essas referências aí para que e aquilo ali desperta, né? Muitas vezes num ciclo de amigos, pô, essa camisa aí, cara, pô, o que quer dizer esse negócio aí? Pô, Jesus me ama, Jesus salva, Jesus cura, batiza e quer me levar para o céu. Que papo é esse aí, né? Então é onde desencadeia. E eu vou dizer assim, ó, eu vou dizer uma coisa assim, eu comprei aquela camisa eu tenho a camisa do Casados para Sempre, né? O Thiago também, acho que, não sei se o Thiago chegou a fazer o Casados para Sempre. Sim, fiz também. Aí tava lá, Casados para Sempre. Cara, é impressionante. Chega no mercado, tá ali o caixa te atendendo, dela vai assim, pô, Casados para Sempre, o que é isso aí? Não, isso aqui a gente aprende lá, a gente faz um curso, né, com base na Bíblia, né, com base nos ensinamentos de Jesus, tal, para como manter um bom relacionamento. Então, é uma coisa que, querendo ou não, acaba chamando a atenção. E aquela pergunta que a pessoa faz a respeito daquela frase que está na camisa, pronto, aquilo ali é a porta que se abre para você poder lançar a semente, né? Aí agora vamos lançar no microgrupo acerca das nossas experiências com o Espírito Santo. Daí cada um vai compartilhar a sua, né? O membro do grupo deve contar pelo menos uma experiência, né? De, sei lá, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo me tocou, através de uma música, o Espírito Santo ministrou no meu coração, através de uma mensagem, eu estava orando, eu estava angustiado e aquela angústia saiu, né? Então,
Aí, depois de ouvir os relatos do microgrupo, elaborem um plano de ação baseado no conselho de Paulo em Efésios 4:30, com atitudes práticas para melhorar a comunhão com o Espírito Santo, né? Aí, ó, vem ali a ferramenta Smart ali. Tu conseguia me ajudar a lembrar ali só o que está naquele texto ali? Só para eu poder finalizar aqui agora, hein? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados. Foi a referência que eu tinha comentado antes, né? Eu comentei de cabeça ali, mas então, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né? Com atitudes práticas. Então, pergunta lá, o que eu posso fazer, que conduta, que tipo de comportamento eu tenho que ter para que eu não venha entristecer o Espírito Santo, né? Porque se o Espírito Santo se entristece, é porque ele é uma pessoa e ele também sente isso, né? Então, partir algumas coisas aí para a prática, né? Aí o jovem vai ter que fazer um exercício ali de, pô, como é que eu estou me relacionando aqui com as redes sociais, como é que eu estou utilizando as redes sociais, que tempo que eu estou me dedicando para manter a minha comunhão, manter a minha intimidade com o Espírito Santo, para me desenvolver, me fortalecer mais aqui na minha fé e tal. Acho que é isso aí. Muito bem. Então é isso aí, sempre lembrando, né, para os irmãos que esta parte aqui é importante que o jovem faça lá dentro do seu microgrupo, né. Na experiência que eu estou tendo agora no Nova Brasília, que é onde eu estou discipulando aqui o grupo de jovens, são poucos jovens, né, não é o grupo todo. Então a gente tem feito 2 microgrupos. Então tem o microgrupo dos meninos e o das meninas. Dá em média ali 5, 6 jovens em cada um deles. Então, dentro desse microgrupo, eles acabam tendo mais liberdade, né, para compartilhar, e aos pouquinhos eles vão ficando mais unidos, né. Então é uma orientação aqui, né, de sempre procurar fazer essa hora da ação dividido lá nos microgrupos. Muito bem. Então, com isso, encerramos esses 2 encontros, né, encontro 4 e 5, os encontros a seguir, 6 e 7. Agora eu vou dar continuidade aqui. Obrigado, irmão Valdir, tá difícil, a internet do irmão ali tá falhando. Mas vamos agora, então, o encontro 6. O 6 e o 7 são já 2 encontros mais práticos, então você nota que o material ele foi pensado, estruturado dessa forma, para ele começar a dar uma abordagem mais apologética lá nos primeiros encontros, né? Depois, analisando a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus e do Espírito Santo. Dentro das 10 lições que nós temos hoje, essa do Espírito Santo, ela é uma introdução. Ela vai ter ainda uma lição, a de número 12, se eu não me engano, que está sendo preparada pela nossa equipe ali. O pastor Anderson Fábio está auxiliando nessa elaboração, para que a gente fale especificamente do batismo no Espírito Santo. A ideia é que quando o material seja impresso, ele tenha ali já 13 lições, né, para aqueles que quiserem fazer semanal, conseguir fazer num trimestre. Então, dentro dessas 3 lições novas que serão abordadas, uma delas vai ser justamente a parte 2 dessa lição do Espírito Santo, tratando então do batismo no Espírito Santo. Mas você já pode, né, dentro da aula do Espírito Santo, talvez, dentro dessa hora smart ali, né, se o teu jovem ainda não é batizado com o Espírito Santo, né, incentivar ele também a, quem sabe, naquela semana ele buscar o batismo com o Espírito Santo, né, seria uma estratégia interessante ali também. Mas aí, a partir da lição de número 6, a gente começa a entrar em questões mais práticas. Então, essa lição 6, ela traz aqui como tema oração. O que Deus realmente quer ouvir em nossas orações. Isso aqui parece um assunto, assim, muito básico, porque, todo mundo sabe orar, né? Todo jovem, todo adolescente sabe orar. Mas quando a gente começa a conviver com eles aí, provavelmente vocês, né, que estão aí nos assistindo e que são líderes, sabem que muitas vezes tu chama um jovem para fazer uma oração e ele às vezes não é nem só vergonha, né, de estar ali na frente, mas de não saber mesmo, não saber o que falar. Então, assim, há uma dificuldade mesmo entre os jovens, né, a respeito de o que é orar, né, como é que funciona a oração. E essa lição, esse encontro, então, ele vai justamente se basear em Mateus 6, onde Jesus está justamente respondendo para os discípulos como que deveria ser a oração. E aqui na introdução, né, quando é feita aqui a leitura do texto bíblico, um ponto interessante para o professor, líder, discipulador apontar, é que Jesus fala assim, quando orares, ou seja, a impressão que se dá é que a vida de oração, ela é necessária. Então, Jesus espera que a gente ore. Então, por isso que ele diz, quando orares. Veja que não tem ali um se, né? Se você for orar, ora sim. Não, Jesus está dizendo quando orar, ou seja, você vai orar, você é obrigado a orar. A oração, ela faz parte
da tua vida cristã. Então, esse é um ponto interessante para você começar o encontro perguntando para o jovem, né? Como é que está a sua vida de oração? E aqui você vai deixar, então, um espaço para que eles conversem dentro do grupo, né, do grande grupo. O importante é não forçar, né? Deixa ali que o jovem se manifeste, aqueles que voluntários, né? Voluntariamente que quiserem abrir ali como é que está a sua vida de oração. Mas, analisando já de outros encontros que a gente fez, né? Onde aplicamos essa lição, e analisando a própria vida atual, né? A verdade é que a vida de oração, ela tem sido deixada aí um pouco de lado, né? Há muita correria, muitos afazeres, e a oração, muitas vezes, ela tem sido negligenciada. No ano que vem, eu creio que os irmãos todos já estão a par, né? 2025, a temática aí vai abordar justamente essa questão da oração. Então, eu penso que vai haver um despertamento grande na igreja, entre os jovens também, a respeito da importância da oração. Né? Assim como foi esse ano a temática do Conduzidos pelo Espírito Santo, e houve mais envolvimento, mais conhecimento, né? Então esperamos que também no ano que vem as pessoas vão buscar mais aqui a oração. Oração, lá no material tem então a definição aqui do dicionário, né? E tem aqui uma frase muito conhecida que é atribuída aqui ao Spurgeon, grande pregador lá do século XIX, onde ele diz que a oração é a respiração da alma. Então veja, para ter uma vida de comunhão, uma vida espiritual, é necessário que as pessoas se dediquem à oração. E, nesse sentido, os dias atuais são marcados pelo ativismo, né? As pessoas estão se dedicando a muitas coisas, ao trabalho, à faculdade, aos relacionamentos, né? Namoros, amizades, as distrações também, esse é um ponto que eu percebo como tem crescido, né? Hoje a facilidade, por exemplo, é você assistir um filme, assistir uma série. Na época em que talvez eu fui jovem, fui adolescente, né? Era mais difícil, né? Você tinha que ir lá numa videolocadora, né? Alugar uma fita, um DVD, aí tinha prazo para devolver, né? Então era mais difícil. Então você alugava, eu lembro que no final de semana, assim, na sexta-feira, tu pegava 3 filmes, eu acho que era possível pegar para devolver na segunda. Nossa, aquilo era muito filme, né? Você ia assistir 3 filmes no final de semana. Hoje, se você não cuidar, você às vezes acaba assistindo 3 filmes no único dia, né? Você tá ali no sábado, não tem nada para fazer, hoje eu vou aqui assistir para sentar aqui para maratonar uma série, enfim, né? E aí você passa horas e horas ali distraído naquilo. E aos pouquinhos, a vida de intimidade, a vida de comunhão com Deus, ela vai caindo. Então é importante nessa lição você enfatizar essa necessidade, essa prioridade que a oração tem que ter na vida. O jovem hoje talvez não vê muitos milagres, muitas manifestações, não sente muito a presença de Deus, justamente porque deixou de lado a sua vida espiritual. Né? Como o Spurgeon menciona, a oração é a respiração da alma. Então, o crente que não ora, ele, infelizmente, a vida espiritual dele tende a morrer e ele vai ficar cada vez mais materialista, né? Traz aqui também o livro clássico aqui, Heróis da Fé, né, do Orlando Boyer, e ele traz muitas histórias ali dos grandes homens do passado, né, Savonarola, George Miller, o próprio Spurgeon também está ali, Martinho Lutero, né, tantos outros. E acredito que os irmãos aqui conheçam o livro, né, já tenham lido, mas para quem não conhece, é um livro. Eu encontrei essa versão essa semana, uma versão online dele, uma versão, vou dizer, um audiobook, né? Um audiolivro. Então, vou até deixar depois aqui no chat aqui o link para você ouvir ele. E aí você pode colocar lá no teu celular, lá no YouTube, né? E você vai ouvindo ali. E se você já leu esse livro, ou se você for ler, você vai notar uma coisa, que o que diferenciava esses homens aí, como Wesley, Finney, Spurgeon, era que eles tinham uma vida de oração, uma vida dedicada à oração. Então, muitas coisas esses homens fizeram, coisas que hoje talvez a gente olhe para a igreja e não vê mais, justamente porque eles se dedicavam à oração. Tem uma frase nesse livro que é atribuída a Lutero, onde ele fala assim: quanto mais coisas para fazer, mais oração é necessária para dar conta. Então, são pessoas que dão esse exemplo aqui, né, de vida dedicada à oração. Mas, além dessa inspiração nos grandes homens de Deus do passado, você vai apresentar nesse encontro também, para o teu jovem, o exemplo de Jesus. Jesus é o maior exemplo para tudo, né, que nós vamos fazer como cristãos, e a oração, Jesus se dedicou muito tempo aqui na oração. Ele foi um especialista em oração. Aqui tem uma tabela, então, que mostra que Jesus
orou no seu batismo, orou antes de escolher os 12, orou na ceia, orou no Getsemane, orou quando estava bem, né, no momento alto do reconhecimento, lá em Lucas 9, né, que o povo estava aclamando ele se retirou para orar. E orou também quando estava ali no Getsemane, né, então no ponto mais baixo da sua necessidade, ele também orava. Então Jesus, ele dá um exemplo de uma vida pautada pela oração. Não apenas ensinou sobre a oração, né, ensinando os discípulos a orar, como também demonstrou, viveu isso. E aqui, irmãos, traz para a gente uma responsabilidade também. Nós, enquanto discipuladores, vamos então ministrar essa aula aqui no Encontro 6 sobre a oração. Mas você sabendo que você vai chegar no Encontro 6 e vai ter que falar sobre oração com ele, já é interessante você ir se preparando e demonstrando na prática também uma vida de oração. Eu, inclusive, me coloco nessa situação, né, de uma pessoa que muitas vezes não dou um bom exemplo nessa questão de oração. Eu, frequentemente, por uma coisa ou outra, acabo, às vezes, chegando um pouco atrasado no culto, né, chegando ali faltando 2 minutinhos, 5 minutinhos para acabar o momento de oração e começar o culto. Quando não, né, algumas vezes ainda acontece de chegar depois já da oração, né, quando já estão ali nos louvores. Então, isso, na verdade, são coisas que eu, particularmente, né, e creio que os irmãos que estejam nesse mesmo caso, né, nós precisamos nos corrigir, porque não tem como você chegar no Encontro 6 e falar para o jovem da necessidade da oração, sendo que nesse momento que você estaria ali na igreja orando, né, você não está, você chega depois, né, você não dá esse exemplo. Então, nesse caso, a gente precisa ser como Jesus. Jesus sabia tudo de oração, ele é especialista em oração, mas ele também cultivava uma vida de oração. Então, precisamos dar esse exemplo, né, muitas vezes de pessoas que oram bastante. Se a gente quiser que o nosso discípulo, né, seja também uma pessoa de oração. O material ainda vai abordar aqui o porquê, o que nós podemos vencer, né, por que a gente tem que orar. Então, é para vencer as tentações, vencer as enfermidades e vencer qualquer dificuldade. Então, a verdade é que a oração, ela é a chave que abre as janelas do céu, né, como dizia um hino aí antigamente. Então, tudo aquilo que a gente precisa é através da oração que a gente vai conseguir. E oração não é simplesmente pedir as coisas, né? Aqui o material também vai tratar de por quem devemos orar por si mesmo, né? Muitas vezes a gente foca muito, né? Todo mundo, quando fala em oração, já logo pensa nisso, de orações de petição e orações em favor de si mesmo, em favor, talvez, da sua família, enfim. Então, acaba ficando uma oração que 90% do tempo a pessoa está ali pedindo. E a gente vai observar nessa passagem temática dessa aula, do Mateus 6, Jesus ensinando a respeito da oração, que o pedir é apenas uma parte da oração, né? A oração modelo ali, como já vou avançar aqui para nós mostrarmos, né? A oração modelo, que está ali em Mateus capítulo 6, ela mostra primeiramente a invocação, é a glorificação. Então, começa-se a oração, né? A primeira parte dela, a gente for dividir ela aqui em 4 partes. A primeira parte dela é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui já encontramos a primeira petição, né? Versículos 9 e 10. E só que não são petições nossas, para nós, né? São petições aqui espirituais, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então veja, é a glória de Deus acima das demais coisas. E muitas vezes inverte-se então essa lógica, né? Você já chega na oração já pedindo as suas necessidades, colocando as suas necessidades acima da exaltação do reino, né, da exaltação do Pai, da glorificação de Deus acima de todas as coisas. Aí depois segue, versículos 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, e aqui veja que é algo condicional, né, dentro da oração, ele vai nos perdoar, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então há uma condição, se eu não perdoo, também não serei perdoado, né? E o versículo 13, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, veja, há aqui uma lógica, né, dentro dessa oração modelo. A Bíblia também, Jesus menciona, não era para a gente usar de vãs repetições. E para muitas pessoas, o Pai Nosso virou uma repetição também, né? E eles acham que essa é a oração que precisa ser feita. Então, a gente precisa entender que o Pai Nosso é uma oração modelo. Você precisa seguir essas orientações. Então, quais seriam elas? Primeiramente, as vontades de Deus, né, a vontade de Deus acima das nossas vontades, e um equilíbrio
entre os pedidos e o agradecimento, entre os pedidos e a gratidão por aquilo que o Senhor já tem feito por você. E os pedidos não focar apenas numa questão material. Então veja ali, o versículo 11 fala do que é material, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já os versículos 12, ele já tem aqui um contexto de espiritual, né? Perdoa as nossas dívidas, no sentido assim, perdoa os nossos pecados. E o versículo 13, não nos deixe cair em tentação, ou seja, aquela proteção para as tentações, para os ataques do mal. Então veja, há 2 versículos, 2 pedidos tratando de vida espiritual e apenas um tratando de vida material. Então, as nossas orações precisam seguir esse modelo. A gente precisa estar mais interessado em orar pedindo, como Paulo recomendou aos Coríntios, naquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Que a gente consiga manter a nossa salvação. Que adianta ter o pão nosso de cada dia, ter a casa nossa de cada dia, o carro nosso, o emprego nosso, se no fim dos dias, nós não tivermos a salvação nossa. Então, esse é um detalhe importante aqui, que a oração modelo, ela nos ensina. Então, há diferentes tipos de oração: adoração, ação de graças, confissão de pecado, né? Salmo 51 é um modelo de oração de confissão, oração de petição e súplica, oração de intercessão. Então, existem vários tipos de oração. E o interessante dessa lição é que na hora de ação, né, depois que você tiver ministrado a respeito disso, analisou com eles ali a oração modelo do Pai Nosso, você vai reunir eles ali, primeiro aqui, né, como todos os encontros, compartilhar como é que foi na semana anterior, né, aquela aplicação prática, mas depois você vai colocar eles aqui para compartilhar as suas experiências de oração. Então aqui, eu creio que você como líder, né, já deve ter tido experiências com Deus, onde você orou e Deus solucionou, onde Deus abriu as portas, né, então esse momento aqui é importante na hora da ação de compartilhar isso, porque Jesus nos chama para dar testemunho, né, e é muito forte quando você tem alguém ali que você conhece, que você sabe da vida. É diferente, por exemplo, de você ler num livro a respeito do poder da oração e você está vendo o teu líder, o teu amigo, né, dentro do microgrupo, os jovens comentando de como eles oraram e Deus resolveu. Então isso vai ajudar a fortalecer a fé deles. Então é importante ter esse compartilhamento aqui das experiências com a oração. E, por fim, muito importante também, criar um combinado semanal de oração. Então, fazer uma espécie de planilha ali, né? Quais são os motivos que esse microgrupo vai orar. Então, digamos, tem ali 4, 5 jovens. Você pode instruir eles que coloquem os objetivos pessoais de cada um deles, talvez salvação de um ente familiar, abrir uma porta de emprego, né? Então, são várias situações ali que vão acontecendo. E aí você vai fazer a oração de intercessão, né? Então, aqueles pedidos estão ali colocados, né? Foram listados todos os motivos de oração, e a partir dali eles vão interceder uns pelos outros. O segundo ponto, estabeleça um horário para oração. Então, você vai estipular, o grupo ali vai estipular, temos aqui 5 pedidos de oração. Então, quando que a gente vai orar? Vamos orar todos os dias, né? Depois que eu chegar ali da faculdade, 10h30, 11 horas. Então, aquele ali vai ser tua hora de oração. Estabeleça um local para a oração. Então, este vai ser o memorial da oração. Vou fazer oração no quarto, vou fazer oração no carro, vou fazer oração lá no banheiro da faculdade, né? Então, mas tem que ter aquele local. Isso aqui, inclusive, foi inspirado naquele filme, acredito que os irmãos também conheçam, que é o Quarto de Guerra, onde tem lá uma personagem, né? Inclusive, esse é um filme muito interessante. Se você não assistiu, eu recomendo que assista, né? Para ver até essa dinâmica do discipulado, né? Aquela irmã mais idosa, ela estava discipulando aquela jovem senhora, né? Então, há ali uma relação discipuladora. E ela tinha lá o quartinho de guerra dela, né? Que era o lugar então, onde ela colocava lá, listava os motivos de oração, e ela orava ali, então, dentro do quarto, né? Dentro daquele momento. Então, é importante criar esse hábito, né? Essa rotina de oração. E o ponto 4 aqui, comprometa-se a ajudar seus amigos do microgrupo a atingir os objetivos propostos. Então, eles vão se ajudando, eles vão se monitorando ali durante a semana, né, se estão atingindo esses objetivos. E para auxiliar aqui e finalizar essa hora da ação, uma dica também é você utilizar os materiais do projeto Ame o Seu Vizinho. Eu não sei se todos os irmãos aqui fizeram a oficina do discipulado esse ano, mas se você fez, você deve ter recebido ali o kit, né, do material, e lá dentro você vai ver que tem
um mapa, né, um material gráfico ali chamado Mapa da Oração, onde ele apresenta vários motivos de oração. Se você tiver acesso a esse material, né, você pode levar, inclusive, lá para a sala de aula. Eu acabei esquecendo de pegar o meu aqui, agora estou longe ali da sala onde está o material ali, mas eu acredito que os irmãos conheçam. Depois eu até posso colocar no grupo ali, para quem ainda não viu, né, esse mapa da oração. E ali você vai ver que tem dezenas de motivos de oração. Então é impossível alguém dar a desculpa de que não ora porque não tem pelo que orar, né? Então existem muitos motivos de oração. E um mapa de oração como esse, né, que pode ser criado então aqui pelos jovens, pode ser esse incentivo que falta para que eles comecem a se empenhar mais, né, se dedicar mais aqui a uma vida de oração. Eu vou deixar também aqui no final esse audiobook, né, que eu mencionei ali dos Heróis da Fé, que também é um material interessante de você enviar para os seus jovens, né, seja na semana dessa aula ou até antes disso, né, agora mesmo, né, você já pode enviar para que essas histórias dos Heróis da Fé também inspirem eles, né, a manter ali uma vida de oração. Muito bem, então esse é o encontro 6 a respeito da oração. Algum dos irmãos gostaria de fazer algum comentário? Pode também colocar perguntas e comentários ali no chat, depois a gente faz a leitura. Então, irmãos, encontro 6, um encontro prático, né, a respeito aqui da questão da oração. E o encontro 7, ele vem como um complemento, porque ele também está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 6, os trechos ali onde Jesus vai falar, por exemplo, a respeito do jejum, né, que o tema aqui é santificação, a chave para uma vida abundante e transbordante em Deus. Enquanto fala de se santificar, automaticamente você já acaba lembrando aqui da parte do jejum. Mas o texto bíblico mencionado lá no material, que o jovem vai ter acesso, é esse aqui, ó, de 1 Pedro 1:14, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Citando aqui um trecho lá do Antigo Testamento. Não sei se o irmão Valdir lembra da referência, mas acho que é Deuteronômio, né, irmão? O Êxodo, onde Deus fala isso. Deixa eu dar uma olhada ali. Mas, enfim, de qualquer forma, é um texto que vai introduzir aqui essa questão da santidade, né? E você vai recordar os jovens aqui que a santidade é um atributo de Deus, só que não é um daqueles atributos incomunicáveis, como a sua onipotência, onisciência, onipresença, né? Que isso aí são coisas exclusivas de Deus, como o pastor o Valdir comentou aqui nos encontros anteriores ali sobre o Espírito Santo. Mas a santidade é um atributo comunicável de Deus. Então, o que isso significa? Que assim como Deus consegue ser santo, nós também conseguimos. É um atributo que, através do relacionamento com Deus, quanto mais a gente se aproxima dele, mais santo a gente vai ficando, mais santificado, mais separado, mais consagrado. Porque justamente essa pergunta, você sabe o que é santificação? Então, santificação é uma palavra que vem do hebraico kadash, e a tradução é separado ou consagrado. Lá no material você vai ter esse subsídio aqui para mostrar que no Antigo Testamento, kadash eram as coisas que eram exclusivas do santuário. Então você tinha ali, aqui está um esquema, né, que mostra a tenda do tabernáculo, e depois o templo também tinha esse formato, né? E aqui dentro tem alguns elementos, como o candelabro, o altar do incenso, a mesa da propiciação com os pães, a pia de bronze, né, a pia de cobre ali. Então, todos esses elementos eram elementos que só poderiam ser usados ali, no templo. Então, é isso que o termo Kadash significa, algo que foi separado, que foi exclusivamente consagrado para ser usado no serviço da obra de Deus. Então, para nós, hoje, o que a Bíblia está querendo dizer, então, de sede santos? Então, sede consagrados, ou seja, você não vai poder ser usado para outra coisa que não seja ser usado por Deus. Então, é um termo bem forte, né? Se essa pergunta que você pode perguntar aqui para os jovens, né? Você tem sido santo? Né? Você está de fato separado, consagrado? Ou você tem sido usado por outras entidades, até pelos tuas próprias paixões e desejos, né? Ou você está se consagrando aqui, sendo usado exclusivamente para Deus e por Deus? Na sequência do conteúdo,
você vai tratar um pouquinho aqui a respeito dessa santificação, vai mostrar para o jovem que ela acontece em 3 tempos. Então, há uma santificação que acontece no passado, que é a santificação posicional. Quando o jovem aceitou Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, automaticamente nós fomos santificados. Então, é uma santificação que acontece no sentido da justificação. Nós nos tornamos justos perante Deus. É o sangue de Cristo, né? Quando o sangue de Cristo vem sobre a nossa vida, Deus olha para nós, ele não vê nós e o nosso pecado, ele só enxerga o sangue de Jesus. E Jesus era santo. Então, o sangue de Cristo sobre a nossa vida, ele tem esse poder de perdoar os pecados, de esconder o nosso pecado, né? Ele, aliás, não é nem esconder, né? Ele apaga, de fato, né, o pecado. Então, essa é a santificação no passado. Quando aceitamos a Jesus, somos santos porque o Senhor nos santifica através do seu sangue. Mas aí, há um processo. Você começa a subir os degrauzinhos ali da escada da santificação, né? A segunda santificação, a segunda fase da santificação, é chamada de santificação progressiva. Esse é o processo que Deus nos chama a ser. Então, você vai ser de santos porque eu sou santo, né? Você vai ter que ter o teu esforço de se separar, de se consagrar. Então, é uma santificação contínua. A Bíblia menciona, né? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então, aos pouquinhos, você vai melhorando. Não se espera que um novo convertido, ele aceitou a Jesus hoje, recebeu essa santificação posicional, e daqui a uma semana ele já esteja plenamente santo, né? Santificado, apto para receber ali o seu corpo glorificado, ser arrebatado, transformado. Não, é um processo gradual, é um processo contínuo, que através dessa comunhão com o Espírito Santo, ele vai gradativamente acontecendo. E a terceira santificação, que está lá no futuro, a Bíblia menciona que ela é a glorificação, que vai ser, então, sim, o momento onde nós vamos receber os nossos corpos transformados na eternidade, e aí sim, essa é a santificação final, né? Um corpo glorificado, um corpo livre de todo pecado. Então, este é o processo da santificação, que ele ocorre de forma gradativa e de forma contínua ao longo da nossa vida. Detalhes aqui a ser destacados, que estão no material: santificação é um processo ligado à atuação do Espírito Santo. Então veja como essa aula ela se relaciona também com a aula anterior ali, né, do Espírito Santo. Outro ponto, é um processo gradativo e contínuo. Então, como eu mencionei, a santificação, aliás, a conversão, ela não nos torna santos da noite para o dia, mas ela é um processo. Olha essa frase do John Wesley aqui, que interessante. A conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Eu gosto muito de ouvir o pastor Richard, ali nas oficinas do discipulado, né? E ele sempre traz uma analogia, uma metáfora aqui, que eu acho interessante. Ele diz o seguinte, que a conversão, o pecador está lá na lama, né? Está completamente afundado no pecado, né? Todo sujo, todo enlameado. Então, quando ele se converte, você está estendendo a mão e você está tirando essa pessoa da lama. Só que ele vai vir para dentro da igreja cheio de lama. Então é a santificação que vai tirar essa lama, que vai dar um banho nele, que vai tirar, que vai limpar completamente. Então a conversão, aquela santificação inicial, tirou o cristão do mundo, tirou ele da lama. Mas é esse processo contínuo e gradativo que vai tirando os resquícios de lama que ainda existem nele, até que de fato ele chegue, né, como a Bíblia diz, à estatura de varão perfeito, né, desenvolver aqui a mente de Cristo. E um detalhe, né, a gente não vai atingir isso aqui em vida, né, é só na eternidade com o nosso corpo transformado. Envolve uma contrapartida, então essa outra característica importante aqui a respeito da santificação, ela é um processo de sinergia, né, podemos dizer, onde nós temos um papel aqui a cumprir nesse processo. O texto de Filipenses 2:12 demonstra isso, né? A Bíblia diz ali, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, mas agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, esse texto aqui a gente pode traduzir ele como desenvolvam a salvação que há em vocês. Vocês já foram salvos, já foram alcançados pela graça, mas agora vocês precisam pôr em ação essa salvação que já está em vocês. Então, nesse sentido, o que seria a nossa contrapartida aqui? Seria a prática das disciplinas espirituais. Esse também é um assunto que vai ser melhor abordado na lição 11, se não me engano, que é uma lição que ainda não está no material, né, mas estará no material impresso. A questão das disciplinas espirituais, como que o jovem pode fazer para
desenvolver o hábito, então, da oração, do jejum, da meditação bíblica, a própria adoração, né, o serviço, a mordomia cristã. Então, tudo isso são disciplinas espirituais que ajudam o jovem, o crente, a se santificar mais. E, por fim, último ponto, a santificação ela vai além das aparências. Esse trecho aqui de Efésios, né, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Então, é um processo gradativo, mas ele envolve mais do que simplesmente o que se tinha muito no passado, o legalismo, né? Então, a pessoa, o novo convertido, chegava na igreja, e ele já era instruído, então, que se fosse uma jovem, né, que teria que usar saia, né, não podia ser uma saia curta, não poderia pintar o cabelo, cortar o cabelo, brinco. Então, focava-se muito na questão externa, né, na questão do corpo, e né, os usos e costumes restritivos ali. E o homem, da mesma forma, né, poderia usar bermuda, jogar bola, não sei se o Valdir, acho que é dessa época, né, Valdir? A bola era a cabeça do Satanás, alguma coisa assim, né? Então, os usos e costumes aqui, mas tudo muito focando no quê? Nessa questão da aparência, na questão visível, e às vezes não se focava tanto em ter essa mudança interior. Então, olha o que a Bíblia fala, você vai ser renovado no modo de pensar, vai se revestir do novo homem, ou seja, começa lá dentro, é de dentro para fora. Há um texto, deixa eu até ver se está aqui, eu sei que está lá no material, não coloquei aqui no slide, mas de 1 Tessalonicenses, se não me engano, que ele menciona isso, que o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, 5:21. Espiritual, corpo. Isso aí, 5:21, né? Espírito, alma e corpo. E às vezes se inverte isso, né? Querem que seja corpo primeiro. E aí a gente acaba entrando no legalismo. Então, primeiro é o espírito que é santificado através da conversão. Depois é a alma, que fala aqui então a respeito dos desejos. Então, é o processo de santificação contínua, gradativa, que você vai operando, vai junto com o Espírito Santo. Até que, enfim, né, você se torna uma pessoa plenamente santificada. E aí o teu próprio corpo também estará santificado. Bom, é uma necessidade do cristão, né? Desde o Antigo Testamento havia essa ordenança. 23, ó, só, Thiago. Só 5:23. retificando, 5:23. 5:23. Então, é uma necessidade do cristão esse processo de santificação. Essa é a vontade de Deus. E o texto aqui que eu considero que seja o mais representativo nessa questão de santificação está em Hebreus 12:14. Procurem viver em paz com todos, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Penso que seja o objetivo de todos nós, né? Vermos ao Senhor, estarmos no arrebatamento, né? Ou nos reunirmos com Ele quando da nossa morte. E para isso, então, a gente precisa da santificação. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Então, concluímos esta lição, né? Toda essa parte, lembrando, você faz dentro do grande grupo, e a hora da ação você reúne os microgrupos. Para o microgrupo, nessa aula, há uma pergunta aqui que é feita para que eles debatam, né? Para que eles discutam ali, se você compraria uma garrafa de água mineral com 98% de pureza, onde os outros 2% fossem água de esgoto. Então, essa é a pergunta aqui colocada para eles debaterem. Espera-se, né, que eles digam que não, né? Por mais que 98% seja um grande nível aqui de pureza, né? Mas se os 2% é água de esgoto, então aquele 2% ele vai contaminar os outros 98%, né? E aí, com base nessa metáfora, você vai propor para que os jovens conversem e elaborem aquele plano de ação, aquela meta SMART, quais são os 2% que ainda precisam ser purificados na sua vida. Então, todos nós temos, dado que a gente menciona no encontro, né, de que só no céu, né, só com o corpo transformado a gente vai ser plenamente santo. Então, todos nós temos uma pequena porcentagem ali de falta de santidade. Então, nesse ponto, né, a reflexão é essa, né, o que é que precisa ainda ser purificado? Que tipo de atitude você pode tomar para mortificar a carne e aprimorar o processo de santificação na sua vida? Então, como que o jovem pode sair desse encontro, né, com uma proposta, né? O que você pretende fazer nessa semana para acelerar esse processo de santificação na sua vida? Então, você leve eles aqui a esse
a esse debate, a essa conversa, e instrua eles, então, né, para ter ali uma meta que eles possam chegar na semana seguinte e conversar sobre ela, né, se eles conseguiram atingir ou não. E aqui vai depender muito da resposta da primeira pergunta, né, quais são os 2% que precisam ser purificados? Uma das coisas, por exemplo, que impacta muito os jovens ainda hoje, e principalmente hoje, a questão da pornografia, né? A pornografia hoje ela está muito acessível. Em tempos anteriores, né, antes da internet, antes do celular, era a questão física ali, de ter uma revista, né, aquela coisa toda. Hoje, através da tela do celular, o jovem, o adolescente, ele pode ter acesso a qualquer tipo de pornografia, né, que está ali disponível, né, através da internet. Então, esse é um grave problema que tem acometido, né, muitas pessoas. Então, se, digamos, seja esse o fato, né, que eles façam essa avaliação, né, então o que eles poderiam fazer, que atitude prática tomar para evitar isso? Então, há ali, por exemplo, dentro da questão da pornografia, sempre os gatilhos, né, o camarada vai, talvez, no momento que ele está sozinho em casa, que ele, né, não tem nada para fazer, enfim, então ele precisa procurar estabelecer barreiras, né, que dificultem que isso aconteça. Então, evitar ficar sozinho em casa, talvez, né, evitar ficar muito tempo no celular, ocioso, né, então são atitudes práticas que podem ser colocadas ali, e também levar a substituição, né, eu estou muito tempo no celular, estou maratonando aqui a série, né, então poderia substituir esse momento de celular por leitura bíblica, por oração, né? Lembrando que já teve a lição da oração na semana anterior, então você pode direcionar ali para que eles continuem aplicando aqueles objetivos de leitura bíblica, de oração, né? Então vai dando essa continuidade. Então tudo depende do que vai ser apontado dentro do microgrupo como os 2% que precisam ser purificados. A partir desse 2%, eles precisam então elaborar aqui uma atitude prática. Muito bem. Vamos ver aqui um comentário da irmã Rafaela. Vídeos inapropriados nas redes sociais. Muitas das vezes isso acaba chamando a ir para um site impróprio. Verdade. Hoje o Instagram, né, é uma plataforma que todo mundo usa, né? Todo jovem está ali no Instagram. Nossa época era o Facebook, né, Valdir? Hoje o Facebook já caiu em desuso. Mas aí você vai no Instagram, e aí às vezes tem até versículo bíblico lá, né? A moça lá está querendo divulgar um versículo bíblico, mas aí já está seminua, né? Já está mostrando ali o mais do que deve, né? Então, como diz a irmã aqui, vídeos inapropriados. O Rafael, que inclusive é minha esposa, né? Olha que benção. Então, vídeos inapropriados. E aí o camarada vê aquele vídeo, ou camarada, ou a camarada também, né? Porque aqui é unissex esse problema, né? Não é específico do jovem ou da jovem, né? Viu aquele vídeo, a concupiscência dos olhos, como a Bíblia fala, né? E aí vai despertar o interesse, ele vai sair daquela rede social e às vezes acaba indo para um site pornográfico, né? Então são gatilhos, né? Que vão, como diz a palavra, né? Um abismo chama outro abismo, né? Então é importante que o jovem faça essa identificação, veja qual é o caminho que leva ele a fazer aquilo e coloque barreiras, né? Vamos ver aqui. Eu acho que é isso, né? Então, cada um dos líderes ali, né, vai conduzir o seu microgrupo, né, em cima dessa metáfora aí dos 2%. Eu tive já boas experiências, né, com outros grupos onde nós aplicamos nessa época, nessa altura do discipulado. Você já está indo ali para o 7º encontro, então já há uma confiança maior dentro do microgrupo, né, para eles compartilharem, para eles comentarem coisas assim mais pessoais, né? Então, tudo vai de você conseguir criar esse ambiente ali de interação entre eles, né, tá me fugindo a palavra aqui, se alguém puder anotar. Isso, né, de confiança, né, que aí eles vão se abrir ali e você, como discipulador, como líder, vai conseguir orientar melhor eles, né, através da palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos. Eu vou abrir aqui para comentários. Algum dos irmãos tem perguntas? Irmão Sidmar, se os irmãos quiserem, nesse momento, agora já podem abrir o microfone aí, né? Ficar melhor. Se quiser escrever também no chat, fiquem à vontade. Irmão Sidmar coloca aqui, o peso da santificação deve ser observado, porque se trata de algo gradativo. O irmão quiser comentar, irmão Sidmar?
Não consegui entender aqui. Não entendi se o irmão está se referindo ao pecado ou à santificação em si. Não, pelo que ele está Santificação. colocando ali, ó, viu, ó, ele está colocando assim, ó, o peso da santificação deve ser observado, né? Porque se trata de algo gradativo, né? Eu penso que ele está colocando assim que o foco, né, da jornada, da caminhada cristã, deve estar na santificação, e o crente também deve entender que essa santificação é gradativa, né? Com relação a isso aí, eu só tenho uma coisa a dizer, que é o seguinte: Jesus falou assim, ó, vigiai e orai, né? Eu vejo que às vezes tem muitos crentes que às vezes até de um modo geral assim, né, até oram, né? Mas às vezes na falta de vigilância acabam esvaziando o vaso bem rapidinho, né? Então aquele vaso está trincado, o vaso está furado, aí ele vai ali, enche o vaso, né? Mas depois dá 5 minutos o vaso já está vazio, porque ele não vigia às vezes numa palavra, não vigia às vezes numa colocação, não vigia às vezes naquilo que vê, naquilo que ele está exposto, né? E esse vaso se esvazia rapidamente, né? Então tem que encher o vaso e conservar o vaso cheio, né? É verdade. Nesse sentido, a gente for observar, hoje é muito, as tentações parece que elas estão muito maiores, né? Muito mais aceleradas, né? E então, o meu irmão falou da questão de uma palavra, né? Uma palavra maldita ali naquele momento. Você sai hoje, por exemplo, no trânsito, né? Um lugar ali para você se estressar é rapidinho, né? Tá ouvindo um hino ali, orou antes de sair de casa e tal, e aí um camarada te fecha ali, né? Você já saiu da graça, né? Esvazia. Então já É que eu acho. esvazia, né? Exato. Há uma analogia nesse sentido que diz que o caminho da santificação ela é uma escada rolante, só que ela é uma escada rolante ao contrário. Então, o minuto que você para, você já está lá embaixo de novo. Né? Então, é um processo que você não pode parar de subir ali. O irmão Sidmar explicou melhor aqui, ó, para o novo convertido pode ser difícil entender os processos de santificação. É bem colocado isso também, porque às vezes o novo convertido chega na igreja e às vezes vem uma pressão externa de querer que ele já seja uma pessoa de anos de fé, né? E às vezes até ele mesmo, ele se coloca esse peso, né, sobre ele, de achar que a santificação ela tem que acontecer assim de forma repentina, né? Então acho bem esclarecedor esse encontro aqui justamente nesse sentido, para mostrar de fato que é a santificação. Pode ser os dois extremos também, né? Pode ser o novo convertido porque tem esse pessoal que se converte, mas eles se convertem, mas eles são um pessoal assim que eles já acompanharam muitos pastores, já vem acompanhando bastante gente assim no Instagram, no YouTube até, né? Alguns líderes, né, espirituais, né? E às vezes ele chega com aquela ideia de que, não, esse negócio de santificação, não, Jesus me ama como eu sou, ele morreu por mim, ele me ama e tal, não sei o quê, e acha que não precisa fazer nenhum tipo de esforço, né? Ele acha que as coisas vão acontecer naturalmente, né? E daí tem já o outro extremo, que daí é esse que você colocou, né? Ele acha que de maneira instantânea ele tem que estar mudar tudo, mudar da noite para o dia e tal. Então eu acho que tem os dois extremos, né? Tem um pessoal que acho que vem acompanhando esse pessoal aí que prega um evangelho mais leve, assim, né? Um evangelho. Aí eles vêm com a ideia de que, não precisa assim, tudo isso aí, não. Capaz. No Ele vem com essa ativismo ideia, demais, né? e já vem o outro que vem assim, já querendo, tem que amanhã eu já tenho que estar levitando já, né? E não vai, mano. Isso aí. Evitar os extremos. A Bíblia fala sobre a moderação, né? Então é isso aí, meus irmãos. Eu acho que podemos encerrar por aqui, né? Hoje passamos um pouco do horário, mas foram 4 encontros aí, né, que a gente procurou resumir aqui para os irmãos. A cada vez que os irmãos entram aqui, o sistema ele gera uma planilha ali que mostra, né, o horário que cada um entrou, enfim, o nome dos irmãos, e é com base nesse aí que na semana que vem, né, Valdir, a gente vai fazer aqui o nosso sorteio, né, para os irmãos aí que tiveram a sua assiduidade. E para os irmãos que estão, então, aí nos acompanhando só nas redes sociais, aí só nos vídeos, né, então vão perder essa bênção aí. Mas para os irmãos que estão aqui conosco todos os dias,
vai ser um plus. Semana que vem, queridos, próxima quarta, fazemos então nosso encontro final, onde vamos ver aqui um resumo das lições 8, 9 e 10. E vai ser benção. Ao final, os irmãos já vão ter uma boa visão desse material, né? E estão aptos aí para no ano que vem aplicar nas suas congregações. Bom, Valdir, tem mais algum comentário? Algum dos irmãos tem mais algo a declarar? Então já vamos encerrar. Era isso? Irmão Valdir, suas considerações finais e a oração para nos despedirmos. Então, as minhas considerações finais é assim, que cada discipulador, né, venha se esforçar para ser exemplo, né, para o seu discípulo, né, para o seu jovem. Então, venha fazer assim um esforço, venha tomar essa consciência, né, a partir de tudo que a gente tem falado aqui, então, que venha se esforçar, dar um pouquinho mais de combustível, né, um pouquinho mais de gás, assim, para poder dar o exemplo, uma vez que a partir do teu exemplo, né, assim, o modelo a ser seguido vai ser muito mais impactante, né? O teu exemplo vai ser muito mais forte, muito mais poderoso do que as tuas palavras, né? Então, se tiver condições de se esforçar um pouco para isso, eu creio que os resultados disso vai ser muito mais abrangente, né? Muito mais largo, né? Seria isso. Muito bem. Então, vamos e estamos despedidos. Paz do Senhor, pastores, Deus abençoe. Desde já quero agradecer a vocês aí pelo todo o ensinamento. Amém, meu irmão. Então, oramos. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, neste momento, por mais este encontro, onde podemos estar aqui ministrando, Senhor, a respeito do discipulado. Pedimos que tu venhas abençoar a cada líder, a cada discipulador que está procurando melhorar as suas ministrações e procurando fazer mais em prol do teu reino. Que aquilo que foi ministrado aqui, como o irmão Valdir comentou, possa começar em nós, Senhor. Que nós possamos ser exemplo para os nossos jovens, para os nossos liderados, e que nós possamos a cada dia ser discípulos melhores teus, Senhor. Pois assim nós sabemos que a nossa palavra, o nosso ensino terá autoridade. Nós vamos falar com conhecimento de causa. Ajuda-nos, Senhor, a ser melhores a cada dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, te agradecendo. Amém e amém. Então é isso, queridos. Que Deus abençoe a cada um e nos vemos na semana que vem. Paz do Senhor.